Duas coisas estão crescendo a uma velocidade vertiginosa nos Estados Unidos. E não estamos falando da ajuda de Washington à Ucrânia ou da possibilidade de Trump retornar à Casa Branca em 2024, mas sim das taxas de juros e da quantidade de pessoas que não conseguem pagar os saldos desses cartões. Em novembro e dezembro de 2022, 18,4 milhões de clientes atrasaram seus pagamentos, representando um aumento, pois em dezembro de 2020 esse número era de 15,8 milhões. Isso está acontecendo em meio a um mercado de trabalho sólido. No entanto, mais cedo ou mais tarde, o atual aumento nas taxas levará a uma recessão, refletindo-se na destruição de empregos e em outros aspectos. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Em meados de fevereiro, alguns veículos de comunicação relataram que a dívida dos lares americanos no último trimestre de 2022 foi de 16,51 trilhões de dólares, um aumento de 351 bilhões de dólares em relação aos últimos 3 meses, representando um aumento de 2,2% em relação ao trimestre anterior, de acordo com o relatório trimestral sobre dívida dos lares. Este cenário possui vários componentes. No entanto, a inflação é uma das maiores preocupações, pois indica que os cidadãos americanos comuns estão achando cada vez mais difícil pagar suas dívidas e realizar as compras desejadas. Os lares americanos estão se endividando a uma taxa que não era vista há uma década e meia, especialmente porque estão utilizando cartões de crédito para fazer compras em meio a uma alta inflação, enquanto os reguladores bancários tentam esfriar a economia, aumentando as taxas de juros. Segundo o Federal Reserve, Fed, a dívida hipotecária aumentou em $1 trilhão apenas no ano passado. Por outro lado, esse mesmo órgão afirmou em um relatório que, desde o segundo trimestre deste ano, os saldos de cartões de crédito aumentaram em 38 bilhões de dólares, um aumento anual de 15%, representando o maior aumento em mais de 20 anos. A sede do Federal Reserve em Nova York, que publicou o relatório, deixou claro que a inflação é uma das principais razões para o aumento da dívida dos lares. O problema está crescendo, uma vez que os lares estão gastando cada vez mais em um ambiente dominado por altas taxas de inflação, o que reduz sua capacidade de pagamento. Nas últimas 2 décadas, testemunhamos um aumento significativo na acumulação de dívida em cartões de crédito. No último ano, a variação anual do déficit em cartões de crédito aumentou consideravelmente. Essa tendência persiste até hoje. Os americanos estão sendo afetados pela crise que o país atravessa, a ponto de isso se refletir no aumento do uso dos cartões de crédito. De acordo com os últimos dados do Federal Reserve, os saldos totais de cartões de crédito nos Estados Unidos ultrapassaram a marca de $1 trilhão pela primeira vez, após um aumento de 45 bilhões de dólares no segundo trimestre. Os cartões de crédito são a forma mais comum de endividamento das famílias e continuam a se expandir. Considere que existem agora 70 milhões a mais de contas de cartões de crédito abertas do que em 2019, antes da pandemia. Além disso, cerca de 69% dos americanos tinham uma conta de cartão de crédito no segundo trimestre de 2023, em comparação com 65% em dezembro de 2019 e 59% em dezembro de 2013, destaca o Federal Reserve. A situação econômica dos Estados Unidos apresenta um panorama preocupante, caracterizado pela redução das taxas de poupança, aumento nos níveis de dívida dos consumidores e crescente vulnerabilidade econômica. Uma pesquisa recente constatou que apenas 39% dos americanos têm economias suficientes para cobrir uma despesa de emergência de $1.000. A imagem destaca a precária situação financeira enfrentada atualmente por muitas pessoas. Surpreendentemente, até mesmo entre aqueles que ganham $150 mil ou mais. Cerca de 1/3 vive com muito pouco dinheiro e depende dos cartões de crédito para chegar ao final do mês. Esse fato aumenta a pressão financeira geral, que afeta pessoas de todos os níveis de renda. As empresas de cartões de crédito tendem a se unir aos bancos centrais para aumentar as taxas de juros.
À medida que os americanos têm mais dificuldade em quitar os saldos de seus cartões de crédito, suas dívidas aumentam. Diante disso, muitas pessoas optam por declarar-se em meio ao sufoco financeiro devido ao altíssimo custo de vida, que disparou ainda mais nos últimos 4 anos. A inflação corrói o crescimento salarial dos trabalhadores e reduz os orçamentos familiares, enquanto os crescentes preços da gasolina, alimentos e roupas continuam a pesar sobre a economia familiar. Desta forma, os norte-americanos se perguntam quando chegará o alívio. A inflação nos Estados Unidos atingiu um novo recorde de 9,1%, o maior aumento anual desde 1981. De maio a junho, os preços subiram 1,3%. Nos últimos anos, as empresas começaram a aumentar os preços a uma taxa não vista em décadas. Entre as principais economias, os Estados Unidos estão entre os países mais afetados. Assim, a alta inflação na América do Norte ameaça despedaçar as economias familiares. Um fator importante que contribuiu para o aumento da inflação foi que, durante a pandemia, muitos americanos consumiram mais, graças às ajudas do governo, que por sua vez impulsionaram a inflação mês após mês. Os preços de quase tudo estão aumentando, forçando milhões de americanos a tomar decisões cada vez mais difíceis. Mais de 8 em cada 10 consumidores planejam revisar ou até mesmo reduzir seus gastos em produtos nos próximos 3 a 6 meses, de acordo com um novo relatório da empresa de pesquisa de mercado NPD Group. Há um cabo de guerra entre o desejo do consumidor de comprar o que deseja e a necessidade de fazer concessões devido aos preços mais altos que afetam suas carteiras, disse Marshall Cohen, consultor-chefe do setor varejista. Os especialistas em comportamento do consumidor afirmam que, à medida que os preços nas lojas continuam a subir, muitos consumidores estão fazendo mudanças como comprar ou mudar para alternativas mais baratas, parar de gastar dinheiro em coisas não essenciais, como ir a restaurantes. No entanto, ainda permitem-se pequenos prazeres. Além disso, ao irem ao supermercado comprar o essencial, os consumidores não apenas adquirem menos produtos, mas também fazem menos compras impulsivas. Os supermercados são projetados para incentivar os clientes a comprar diferentes itens, tanto alimentos quanto artigos para o lar, durante sua jornada nas lojas. Mas em tempos de inflação, os resultados não são os esperados. A alta especulação afeta não apenas os lares, mas também grandes varejistas como o Walmart, que também foi atingido, pois os lares americanos compram menos itens. Os dados mostram que no primeiro trimestre deste ano, os usuários compraram 6% a menos nas grandes lojas em comparação com o mesmo período do ano passado, e a frequência das compras também diminuiu 5% em relação ao mesmo período de 2022. Em seu último relatório de ganhos no mês passado, o Walmart revelou que a inflação alterou os padrões de compra dos clientes, optando por produtos cárneos e lácteos de marcas mais baratas, adquirindo menos itens sempre que vão às lojas, afastando-se dos itens opcionais. Seu concorrente Target pintou um cenário semelhante durante sua última apresentação de resultados, dizendo que os compradores estavam freando as compras não essenciais de itens para o lar, móveis, televisores e eletrodomésticos. De acordo com especialistas, outra mudança para os lares que foram fortemente impactados pela inflação é evidente, pois durante a pandemia, essas famílias tiveram mais gastos opcionais graças aos estímulos do governo. Agora que as coisas mudaram drasticamente, elas precisam ajustar seu comportamento de compra. Nesse sentido, os consumidores continuarão gastando menos este ano e no próximo, cortando serviços como jantar fora, associações a academias, entre outros. Os lares americanos continuam a receber notícias devastadoras sobre o aumento da inflação e dos preços em diferentes setores. O panorama econômico dos Estados Unidos não é nada promissor. As taxas de poupança dos lares estão diminuindo cada vez mais. Os níveis de dívida continuam a aumentar, gerando uma crescente vulnerabilidade econômica. Com apenas uma pequena porcentagem de americanos preparados para emergências e muitos dependendo de cartões de crédito para chegar ao final do mês, o estresse financeiro é palpável.
À medida que a dívida se acumula e as economias diminuem, a escassez econômica aumenta, destacando a necessidade de os políticos abordarem esse problema. Os Estados Unidos poderão controlar a inflação? Já sabes, podes deixar tuas respostas nos comentários e se gostaste do vídeo, dá like. Se ainda não estás inscrito, inscreve-te e ativa o sino para não perderes nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.